Meus amigos, tem coisas numa Libertadores que só o Boca Juniors é capaz de fazer, assim. É um negócio surreal. É a tal da mística, né? E ela existe. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. A final da Libertadores 2023 está definida. O Fluminense enfrentará no Maracanã o Boca Juniors. Sim, o Boca, que na nossa memória e no nosso imaginário é um grande bicho-papão, um time cheio de mística, um adversário que ninguém quer enfrentar, passou pelo Palmeiras no Allianz Parque. Mesmo sem ser a melhor equipe, mesmo sem ser o melhor time, e pasmem, sem ter ganho nenhum jogo no mata-mata. O Boca, na sua campanha geral da Libertadores, tem 7 empates, sendo 5 em 0-0. E empatou mais um jogo, dessa vez em 1-1 no Allianz Parque. Um jogo, inclusive, que o Boca jogou bem o primeiro tempo e já tinha jogado bem na Argentina. É um detalhe, talvez se a gente for pintar o quadro das semifinais, o Boca foi melhor que o Palmeiras, por mais que não seja melhor que o Palmeiras. Mas nos 180 minutos, o Palmeiras só de fato foi melhor que o Boca em 45, que foi o segundo tempo no Allianz Parque. Mas assim, foi um segundo tempo bizarro, avassalador, sufocante, que poucas equipes, talvez só o Boca, fosse capaz de sustentar e de sobreviver ao que fez o Palmeiras. E o Boca está na final. E eu até escrevi lá no Twitter, né? A mística levou. O maior finalista de Libertadores vai para a sua 12ª final, vai ao Maracanã. Palmeiras era mais time, é mais time, continua sendo, mas falhou. Falhou na hora de definir, né? Teve chance para definir. E em 180 minutos só foi melhor em 45, o segundo tempo, no Allianz Parque. Graças aos moleques que demoraram a entrar, né? O Kevin, o Hendrick, depois o Luiz Guilherme, foram os três que mudaram o desenho do jogo, né? O Kevin por um lado, o Hendrick por dentro e mais caindo pela direita, e depois o Luiz Guilherme aberto pela ponta direita, funcionando muito no 1 contra 1. O Boca ainda teve o Rojo expulso numa falta de inteligência, no mínimo, né? Porque primeiro ele cai na pilha do Hendrick, um moleque de 17 anos. Depois ele dá uma entrada muito acima do tom no Rony, que dependendo da arbitragem podia ter metido o vermelho direto. Ele deu sorte, porque o Rony, no momento do impacto, ele vai caindo e o movimento de tentar dar a pesada no rosto não pega em cheio, né? Só pega de raspão. Mas ele dá o movimento. E aí, no final, ele acaba dando um carrinho no Kevin e sendo expulso com razão, ele mal reclamou. E aí, dali para frente, foi só desespero, né? O Palmeiras criou um pandemônio para o time do Boca e fez o que tinha de fazer. É um jogo em que acho que cada roteiro seguiu o que tinha que fazer. Na minha visão, o Abel foi conservador ao manter a mesma escalação, ele mantém rigorosamente a mesma escalação do primeiro jogo, e uma escalação que tinha uma lógica, e uma lógica que não funcionou na Argentina. Inclusive, eu vou abrir aqui o SofaScore para a gente dar uma olhada. Os dois times usaram as mesmas escalações de Buenos Aires. E aí você tinha esse corredor duplo com Marcos Rocha e Mike, empurrando o Arthur para segundo atacante. Se você olhar o mapa do Arthur, o Arthur funcionou quase como um segundo atacante, colando aqui no Rony lá dentro da área, né? Diferentemente, por exemplo, do Piquerez. O Piquerez preencheu o lado esquerdo como um ala, né? E aí tinham desenhos bem interessantes do Palmeiras com bola, porque o menino descia, às vezes, para ajudar na saída como um lateral esquerdo, o Marcos Rocha ficava como um terceiro zagueiro na maioria das vezes, e o Mike era o ponta pela direita e o Piquerez era o ponta pela esquerda, o Arthur e Rafael Veiga por dentro. Só que o Boca, ele aglutinou uma porrada de gente ali por dentro e dificultou muito a vida do Arthur, que assim, passa longe de exercer o seu melhor futebol quando ele não é esse ponta mais solto e livre para ir à linha de fundo. Então, sem espaço, o Arthur tem mais dificuldade. O Hendrick, quando entrou, cumpriu esse papel, só que ele conseguiu explorar mais esse buraco, até porque também logo depois teve a expulsão do Hendrick, do Rojo, perdão, ele tem muita explosão física, com uma confiança absurda. O primeiro toque na bola dele, ele já rabisca e abre espaço por dentro e já dá um susto no Boca, né? Então, quando eu falo que foi o jogo possível, o Boca foi para não perder, ele foi para empatar, prioritariamente. E achou o gol com o Cavani. Inclusive, o primeiro gol do Cavani,
em Libertadores. Eu até brinquei na transmissão do Arquibancada TNT, que foi um gol do quase ex, né? Porque o Cavani quase veio pro Palmeiras, o Abel não quis, pela característica, movimentação, ajuda pouco sem bola, só que ontem ajudou muito, né? O Cavani foi quase um volante no jogo, né? Se a gente for olhar aqui, olha o comportamento médio do Cavani, e isso mais no segundo tempo, na reta final do jogo, onde ele tocou muito na bola aqui, segurando para tentar cavar falta e tal, mas no geral o comportamento médio do Cavani foi por aqui. E se a gente for olhar o comportamento médio do Boca, o Palmeiras tá atacando para baixo. Então, basicamente, só ficavam no campo defensivo o Everton, Murilo e Gu Gomes e um pouco do Marcos Rocha. E olha, em compensação, o time do Boca, todo empurrado do meio para trás. Olha o comportamento médio, o posicionamento médio do Cavani. Por isso que eu falo que foi quase como um volante junto com o Merentiel. Olha isso aqui, ó. E obviamente o time bem mais penso pelo lado direito, por onde o Palmeiras atacava mais, né? Ou tentava ser mais veloz. E acabou que no segundo tempo, com um a menos, o Boca teve que defender um 5-4-0 quase, né? Fez uma linha de 5 lá atrás, porque botou um zagueiro a mais, fez uma linha de 5 e colocou 4 homens aqui, né? Depois tirou o Merentiel, o Cavani desceu para cá e o time sobreviveu. Se defendeu bem até para uma equipe que tomou tanta pressão. O Romero fez defesas muito importantes, apesar de ter titubeado no gol do Piquerez, né? Numa bola defensável, mesmo com uma porrada de gente na frente. O Palmeiras fez as mudanças que tinha de fazer para empurrar o Boca Juniors para trás. E aí o Abel acho que fez a leitura interessante. Ele poderia ter começado com o time do segundo tempo, uma equipe mais agressiva para dentro, mas talvez ele tenha entendido que ia dar muito espaço para o Barco, que ia dar muito espaço para o Merentiel. Só que a escalação dele deu espaço para o Merentiel e para o Barco. No primeiro tempo, eles foram muito importantes para segurar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu pressionar, mal teve chance no primeiro tempo e ainda tomou 1-0, né, numa desgarrada do Merentiel pelo lado, achando o Cavani. Então, a leitura do Abel para o primeiro jogo, ele foi pior, os 90 minutos, e 45 minutos do segundo jogo. Então, a leitura do Abel com aquela escalação, a solução Mike e Marcos Rocha, não estancou o Barco e não conseguiu evitar que o Boca tivesse a posse quando quis ter. E aí o Boca também faz uma parada que só o Boca Juniors sabe fazer, de administrar a irritação do adversário e ir mudando o clima do jogo, né? O Boca, em vários momentos, os jogadores abriam mão de transição, de contra-ataque, para virar de costas, chamar a falta, buscar aquela beliscada de tornozelo, o empurrão, e aí o árbitro foi dando a falta, picotando o jogo. No segundo tempo deu 5 minutos de acréscimo, que é bizarro, né? Porque a paralisação no mínimo ali era para 9, 10 minutos de acréscimo. E o Palmeiras martelando, o Romero mostrando uma frieza gigantesca, e quando foi para os pênaltis, o Boca já foi na vantagem, porque ele resistiu a um segundo tempo a loucura na casa do adversário. E aí o Romero tem um número de pênaltis defendidos em cobranças de pênalti, em decisões por pênalti, que é surreal. Assim, desde que ele chegou no Boca, ele pegou 8 de 16. Ele passou por decisões por pênaltis e teve contra ele cobrados 16 pênaltis. Ele pegou metade. Metade. É muito louco. E assim, o Pablito, que trabalha com a gente lá na TNT, que é argentino, jogou na base do Estudiantes e tudo, ele conhece muito assim, de futebol. E ele falou, cara, o Romero só não acertou o canto do Kevin porque ele não conhecia o moleque. Porque senão ele teria acertado. E realmente o Kevin, salvo engano, foi o único que deslocou o Romero. Em todos os outros pênaltis, o Romero foi na bola. Porque além do estudo, tem todo o talento de um pegador de pênalti, né? O Romero é muito bom pegador de pênalti. E no final das contas classificou o Boca para a sua 12ª final em busca do 7º título. Vai ser uma final épica, né, contra o Fluminense buscando o seu primeiro título no Maracanã. Então, assim, tem elementos muito, muito legais para essa decisão. Quanto ao Palmeiras, é um ano de reflexão para o clube, assim, que ganhou lá atrás o Paulista e tal, a Supercopa, mas parou na Copa do Brasil, não deve ganhar o Campeonato Brasileiro e foi eliminado no grande objetivo, que era o tetra da Libertadores, né? Se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Continuamos sem o primeiro tetracampeão. O Palmeiras buscava ser essa equipe e tinha forças para isso. Foi a melhor campanha com sobras na primeira fase, foi até a semifinal sem muita dificuldade, enquanto o Boca viveu de pênaltis, viveu de empates, de jogos muito pobres, né? O Boca, assim, o Palmeiras tem na Libertadores
22 gols marcados, o Boca 12. É quase metade, né? Um ataque muito empobrecido. Mas que para um jogo só, tudo é possível. E fica o recado para o Fluminense de que assim, é muito difícil matar o Boca Juniors, né? E controlar o Boca em determinados momentos é difícil. O Boca no primeiro tempo, quando quis jogar e estava 11 contra 11, e o Palmeiras... Porque Palmeiras e Fluminense agridem de maneiras diferentes, né? O Fluminense ele é uma equipe mais paciente na forma de agredir e tal. Isso pode ser bom para tentar cozinhar um pouco e tirar um pouco o ritmo do Boca. O Palmeiras ele foi mais acelerado e talvez tenha facilitado até o modelo de marcação do Boca. Essa bola passeou pouco a área, mas às vezes em que passeou, o Rony estava lá marcando presença para encher o saco e tal do adversário. O Abel procura mexer muito pouco no Rony, e isso, inclusive, sacrifica o Endrick, mas é compreensível, porque o Rony, de fato, é o jogador com mais volume de criação de chances no Palmeiras. Você vai tirar esse cara da área para botar ele mais aberto, para apostar no Endrick. Acho que ontem o Abel conseguiu a melhor solução, que foi usar o Endrick como um segundo atacante para jogar compondo com o Rony e não tirar o Rony da área para usar só o Endrick. E aí, daqui para frente, talvez o Abel reflita um pouco sobre a minutagem, o uso do Endrick, que é um jogador especial. O Abel vai ouvir críticas, é natural, num ano de eliminações, assim, na Copa do Brasil ele foi absolutamente dominado pelo São Paulo, e contra o Boca, de novo, em 180 minutos ele só conseguiu ser melhor em um tempo. Esse um tempo era suficiente para classificar, tá? Com o volume de chances que criou, com a quantidade de situações, com a maneira como o jogo se desenhou, dava perfeitamente o Palmeiras classificar. Mas não aconteceu. E em alguns jogos no Brasileiro, o time também deixou a bola escapar. Então, acho que o Abel vai refletir, é natural com um trabalho já longo, que tenham desgastes, que tenham reflexões, que tenham perguntas, questionamentos, erros, normal. E óbvio que vai cair pressão em cima da Leila, que desde o começo do ano houve a história, cadê os reforços, cadê os reforços, cadê os reforços, mas mesmo assim o time bateu a isso aqui de estar numa final de Libertadores. E com alguns reforços interessantes, né? O Arthur foi um reforço interessante, os moleques da base, que talvez o Abel pudesse usar mais, qualquer equipe queria ter o Kevin, o Luiz Guilherme e o Endrick, qualquer equipe, e eles estão ali. E o Abel usa quebrado por uma escolha dele, mas os jogadores estão lá. O Palmeiras tinha grana para conseguir disputar mais jogadores no mercado? Talvez, acho que essa pressão vai ter impacto na próxima janela, tá? O Palmeiras provavelmente vai trazer 1 ou 2 medalhões ou caras de nome. Eu acho que a Leila vai acabar cedendo, ainda mais depois da eliminação. Mas continua sendo uma equipe absolutamente forte e que parou diante de um time que, cara, pouquíssimas equipes, talvez só o Boca fosse capaz de resistir e sobreviver à pressão que sofreu no Allianz Parque. É uma equipe que o Palmeiras está na 4ª semifinal seguida. O Boca viveu isso ali na virada dos anos 90 para os anos 2000. Para a minha geração, e o PVC falou sobre isso esses dias no canal dele, o Boca criou ali a sua mística e o mito em torno do Boca, ele se consolida ali, naquela geração do Riquelme e tal. Para uma outra geração, por exemplo, a geração do meu filho, uma geração mais nova, isso estava sendo construído ao redor do Palmeiras. O Palmeiras era a equipe que ninguém queria enfrentar, era o time a ser batido, tanto que depois que o Fluminense se classifica para a final, até viralizou nas redes sociais, torcedores sendo perguntados sobre quem você prefere pegar na decisão, a esmagadora maioria falando que preferia pegar o Boca Juniors, entendendo que o Boca é um time mais acessível que o Palmeiras. Para você ver o que o Palmeiras conseguiu construir com essas 4 semifinais consecutivas, com essa equipe muito sólida, de hoje as pessoas preferirem enfrentar o Boca do que o Palmeiras. Pode até ser o torcedor do Fluminense vendo a semifinal, da maneira como o Boca se classificou, que eles pensem, putz, velho, tem que decidir nos 90 minutos ou na prorrogação, porque se for para os pênaltis, esquece. Assim, tem que matar logo, tem que criar vantagem logo, porque senão esquece. Pode ser que esse fantasma tenha voltado, mas no geral o que o Palmeiras conseguiu nessa era do Abel Ferreira é colocar na cabeça das pessoas assim um bicho-papão e uma equipe a ser temida. Isso é muito grandioso. É muito grandioso você jogar contra o Boca e assim o Boca abdicar de jogar, porque nos 2 jogos o Boca priorizou, ele até jogou na Argentina, acho que foi bem, criou chances, mas claramente compactado, entendendo as suas limitações, se adaptando ao Palmeiras. E isso é muito forte, né? Isso é muito sintomático. Mas foi insuficiente para a classificação, porque, de novo, talvez o Palmeiras esteja construindo essa mística agora, e acho que ela está aí,
Mas o Boca construiu primeiro, né? E aí talvez na hierarquia das místicas prevaleceu a mais antiga e a equipe que soube picotar o jogo. O não jogar também faz parte. Não dá para criticar o Boca, porque o seu time provavelmente, se estivesse na situação, ia fazer o mesmo, ou você ia querer que fizesse o mesmo. Então não tem muito o que fazer, assim, é tirar o chapéu e aplaudir, porque realmente o torcedor do Boca deve ter se sentido muito representado pelos aqueles caras que resistiram ali contra uma equipe muito mais forte, muito mais poderosa e numa pressão gigantesca, assim, gigantesca. É isso. Boca e Fluminense na final. Agora é esperar o dia 4 de novembro para ver se vence o melhor time, que é o Fluminense, melhor treinado, ou se vence a mística, as 12 finais de Libertadores, o time em busca do hepta, enfim. Aguardemos.